Tenho vontade de escrever, mas não sei por onde começar. Tenho curiosidade. Como é que os escritores escrevem os livros, os contos? Eles já planejam tudo antes, cada detalhezinho da trama? Ou eles vão descobrindo algumas coisas no meio do processo? Eu sou Danilo Forlini, esse é o Segunda Criativa e hoje eu quero falar sobre escrita criativa e quero trazer uma ideia que pode te ajudar a começar a escrever e entender um pouquinho dos seus processos criativos. Eu vou falar sobre a escrita arqueóloga, a escrita jardineira e a escrita arquiteta. Vou pedir para você para curtir, dar um joinha, escreve aí um comentário, escreve nos comentários os seus livros favoritos. O simples fato de você interagir com essa postagem, com esse vídeo, faz com que ele chegue para mais pessoas e divulgue o projeto Segunda Criativa, que é um projeto de educação, criatividade, improvisação e escrita, beleza? Eu escrevi este livro de contos e crônicas, publiquei, ele se chama O Melhor Presente que Você Poderia Ganhar. E eu vou utilizar alguns exemplos das crônicas e contos que eu escrevi, porque elas vão me ajudar a exemplificar um pouco a ideia que eu vou tentar trazer para vocês. Então vamos lá. A escrita o processo de escrita pode acontecer de algumas formas diferentes. E uma forma interessante da gente olhar para isso é a partir do quanto você já tem planejado ou não tem planejado. O quanto você está aberto a mudanças ou aberto a descobertas no seu processo de escrever. Mas o fato é que você não precisa ter uma grande ideia para escrever. Você pode começar a escrever agora se você quiser. Esse é um pouco do princípio da escrita arqueóloga. Imagina uma arqueóloga. Ela vai até um deserto, uma área de observação, um sítio arqueológico. Ela não sabe o que ela vai encontrar. Ela tem as ferramentas e ela vai começar a escavar a areia em busca de descobrir quais são os vestígios que estão escondidos ali. Que história eles contam sobre essa civilização que viveu ali. Então é uma escrita a partir de estímulos. Ela não é sobre nada. Pensa assim, eu estou olhando aqui para um violão. Eu posso começar a escrever sobre violão e de repente eu descubro quem é o personagem que toca esse violão. Ou será que esse violão está esquecido? Será que esse violão está num sótão? Durante muito tempo ele ficou lá, num porão ou num lixão. Por que esse violão foi abandonado? O que o personagem que era dono desse violão sofreu para ter abandonado o violão novinho no lixão? E aí você vai escrevendo e a própria escrita te mostra o que ela tem para te dar. Vou dar exemplo dos meus textos. O primeiro é questão de etiqueta. Eu simplesmente fui pensando em rótulos que as pessoas se dão. Cult, esquerdista, pagodeiro, roqueiro, conservador, feminista. E comecei a escrever esses rótulos. Simplesmente. Eu não sabia onde isso dá, né? Que tipo de texto isso ia construir. Mas conforme eu fui escrevendo, eu fui entendendo que texto era aquele, o que eu queria falar, o que eu poderia trazer com esse texto. Então foi uma escrita arqueóloga, eu não tinha um objetivo quando eu comecei a escrever esses rótulos. Ou então o conto Ícaro, que está aqui no livro, que é a história de um menino que queria muito um drone. E isso partiu de um trocadilho, foi o estímulo principal, que é um drone que voaria até o sol e queimaria suas asas no sol, igual o Ícaro da mitologia grega, que queimou as asas de cera no sol. Eu achava que o conto ia ser sobre isso, mas ele não chegou perto de ser sobre isso. Ele não é um conto sobre a mitologia. Ele é a história de um menino que é muito sozinho, de um moço que é muito sozinho. E eu não sabia disso. Eu descobri, o personagem foi me mostrando que ele era muito sozinho e eu fui descobrindo isso junto com ele conforme eu escrevia, sem julgar a escrita, sem pensar que tipo, nossa, eu quero que essa história seja sobre isso. Não, simplesmente se deixe levar. Olhe para um objeto, escute uma música, observe uma imagem e escreva. Ela não precisa virar uma crônica ou um conto. É simplesmente você produzindo escrita, se relacionando com essa linguagem artística. Temos a escrita jardineira, que é um misto, tá? Em um caminho entre a escrita arqueóloga e a escrita arquiteta. Por que jardineira? Porque a escrita jardineira é aquele tipo de escrita onde você vai plantar algumas sementes. Você tem algumas intenções, mas você não sabe onde elas vão dar e você está disposto a deixar que elas apareçam de alguma forma. Então, exemplos dos meus textos. Tem um texto que se chama Surrealista, que é a história de uma menina chamada Suzana, e ela é muito realista. Então, a minha ideia ao escrever isso era assim: e se uma pessoa fosse 100% realista em tudo? Ela não sonhasse, não imaginasse absolutamente nada. O que aconteceria? Então, eu plantei essa semente e fui descobrindo como era essa menina, a Su, que era muito realista, né? E um outro conto é o Manolo, que é a história de um cara que
que está numa lanchonete e de repente ele vai para o futuro 80 anos e aí ele volta pro presente exatamente no momento que ele estava. Mas ele vive um tempo no futuro. Mas a história do conto não é aquilo que ele vivenciou no futuro, mas a maneira como ele passa a enxergar o presente depois do futuro que ele viu. Então eu já tinha a intenção de não contar o que se passou com ele no futuro, mas a maneira como ele passa a reagir com as pessoas e com os outros personagens dá indícios pra gente do que ele passou lá. Então eu tinha essa semente para plantar, mas eu não sabia exatamente como ele ia reagir, quais acontecimentos iam ser, ou o que ele viveu no futuro. Eu estava disposto a descobrir isso na escrita, por isso a escrita jardineira. E aí, para aqueles que gostam de planejamento e para aqueles que querem ter ideias de tramas bem elaboradas, existe a escrita arquiteta, a escrita que planeja. Então a gente tem o exemplo da Rowling, autora do Harry Potter. Ela conta em entrevistas que numa viagem de trem ela teve a ideia da trama do Harry Potter praticamente completa. Isso não quer dizer que ela sabia os detalhes, os personagens que ela ia criar, como ia ser cada ano da escola em Hogwarts. Isso quer dizer simplesmente que ela já sabia os pontos centrais da trama que ela estava articulando, que ela queria criar, que ela queria pôr no papel. E a partir desse pensamento prévio, dessa articulação, ela teve possibilidades de escrever esse texto e transformar ele numa história a ser contada, de escrever essa história. A escrita arquiteta pode se beneficiar do estudo de livros como A Jornada do Herói, de entender a pirâmide de Freytag, que é uma pirâmide que mostra a evolução das histórias, como se conta histórias. Você pode ler vários livros sobre escrita criativa que vão te mostrar estruturas. Tem também o livro Story, do Robert McKee, que é um livro sobre roteiros, que é muito importante nesse sentido. Enfim, tem muito material sobre a escrita arquiteta, sobre essa escrita planejada, e que é legal de estudar, e é muito legal de conhecer, porque vai abrir os seus horizontes para a forma de escrever. Mas às vezes as pessoas, por não conhecerem esses materiais ou não entenderem as estruturas de escrita, acham que só por isso elas não podem escrever, ou que só porque elas não têm uma ideia genial, elas não podem escrever. E aí você perde o benefício de explorar a sua curiosidade sobre a humanidade, sobre a escrita, sobre personagens, sobre você mesmo no papel, que é uma coisa que já é sua. Todo mundo pode escrever. Se você conhece a linguagem, se você conta histórias para as pessoas no seu cotidiano, já tem coisas em você para colocar no papel. Você pode colocar seus pensamentos no papel, sobre qualquer coisa. Então se proponha ao exercício de escrever. Pode ser escrita arqueóloga, simplesmente olha para algum estímulo e vai. Pode ser escrita jardineira, pensa, e se eu ficasse preso dentro desse quarto por 3 meses? O que aconteceria comigo? E eu começo a escrever. E se uma menina fosse realista ao extremo? E se um menino fosse dedicado ao extremo? Enfim, tanto faz. Se pergunte e responda na escrita. Ou crie tramas mirabolantes, estude como escrever e articular esses personagens, mas sobretudo ponha no papel. Porque é quando você põe no papel que você vai entendendo os modos de escrita. E não quer dizer que você precisa se filiar a um modo de escrita ou não. Às vezes no mesmo texto você usa desses 3 modos, e na sua vida você vai usar muitas formas de escrever e de se relacionar com arte, com contação de histórias, se você estiver disposto a aprender. Obrigado por ter assistido esse vídeo, gostei muito de estar aqui com vocês. Assista os outros vídeos do canal, tem muito conteúdo legal sobre criatividade, sobre improvisação, sobre educação, que são áreas que estão extremamente misturadas. Eu também dou uma oficina de escrita criativa, que na verdade é um laboratório de processos criativos, de experimentação. Então, entra nas minhas redes sociais para saber quando é a próxima turma e compartilha esse vídeo, comenta, marca aqui seu amigo que gosta de escrever. Beleza, gente? Aqui tem um monte de link para você dar uma olhada. Obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.